Você sabe me dizer quando foi que você se tornou adulta? Oi, eu sou a Leteia e esse é o Lado B da Psi, aonde falamos sobre coisas da vida com pinceladas de psicologia. E hoje é um dia especial porque é o meu aniversário. E o podcast Lado B da Psi é lançado todo dia 1º de cada mês, justamente por isso. Afinal, como a gente já conversou em outros episódios, ele só pode ser mensal. Então, nada mais justo que fosse um dia muito importante, pelo menos para mim e para a Cuca, que tá aqui toda coberta. Eu, particularmente, sempre gostei muito de aniversário. Quando eu era criança, eu ficava ansiosa pelo dia do meu aniversário para ganhar os presentes, porque os meus pais costumavam levar café na cama para mim. A comida era normal, só que sempre vinha com um pedaço de bolo junto. E eu amo bolo. É facilmente uma das minhas comidas preferidas da vida. E essa pequena coisa transformava o dia de uma forma muito especial, assim, para mim. Então eu esperava por isso. Hoje eu faço 32 anos e eu tenho achado uma idade estranha. Eu me sinto adulta, eu tenho inúmeras responsabilidades de adulta. Na verdade, eu só tenho coisa de adulta para fazer, mas às vezes eu ainda me questiono o que é ser adulta? O que nos autoriza a isso? E eu acho tão curioso pensar sobre isso, porque é uma pauta tão comum na clínica, uma dúvida de todo mundo, no final das contas, nessa transição de idade. E eu não sei o que autoriza cada um em particular, mas eu consigo pontuar alguns marcos meus, que ao longo dos anos foram fazendo minhas fichas caírem, uma a uma, até formar a frase: é, querida, você realmente já é adulta sim. O primeiro marco é óbvio que é o financeiro. Me sustentar sem depender de ninguém, na minha concepção, é algo muito adulto mesmo. Mas, quando isso aconteceu, há alguns bons anos atrás, eu ainda achava que ser adulta implicava mais responsabilidades que aquilo. E, ao mesmo tempo, eu fui tendo noção de que era mesmo. E cada vez mais tendo mais responsabilidades que eu vinha assumindo dia após dia, fossem elas na vida pessoal ou na vida profissional. Coisas como cuidar da casa, de mim mesma, dos meus bichos, conciliar com estudos, com trabalho, com família, com amigos. E isso tudo foi ficando cada vez mais difícil, sabe? E uma das fichas que doeu quando caiu foi que adulto não tem muito tempo livre. E eu percebi que cada vez eu tinha menos tempo livre para, por exemplo, ir tomar uma cervejinha num dia da semana à noite qualquer com uma amiga, porque quando sobrava um pouquinho de tempo que fosse para isso, eu queria descansar ou eu queria adiantar alguma coisa para não acumular na semana seguinte, né? Então, outra ficha que doeu muito quando caiu foi saber que eu estava vendo cada vez menos as pessoas que eu gostava. E isso estava se tornando cada vez mais difícil e, consequentemente, fazer amizades também. Especialmente por falta de tempo, que implicava em falta de disponibilidade, tanto minha quanto de outras pessoas também. Afinal, um monte de adulto. E eu percebo que esse é um grande choque de realidade na clínica quando se fala sobre a vida adulta. Mas, para não falar só de ficha ruim, uma parte boa de me tornar adulta foi poder comprar coisas ou ir para onde eu quisesse sem dar grandes explicações ou pedir para alguém. Óbvio, dentro das minhas possibilidades limitadas pelo dinheiro, infelizmente. Mas só por ele, entre muitas aspas, e não por outras coisas. Enfim, eu acho que se tornar adulto vai se formando pouco a pouco, de acordo com as vivências de cada um. Mas, voltando um pouquinho, quando eu era criança, eu ficava muito feliz em ver o tempo passar. Eu contava os dias para me tornar adulta. E eu não entendia quando as pessoas falavam que isso era tempo a menos. Claro que hoje eu entendo. O corpo muda, os pensamentos mudam também.
E é estranha a sensação de se olhar no espelho e de pensar: quando exatamente eu virei essa pessoa? E mesmo gostando muito do que eu vejo hoje, eu também entendo que é passageiro. As mudanças, elas são diárias e são sutis. A gente acaba percebendo muitas vezes só comparando fotos, né? Não no dia a dia. Mas é estranho pensar que, de fato, se existisse uma ampulheta com tempo de vida em anos, certamente a areia já teria abaixado um tanto considerável, né? Enfim, reza a lenda que 30 é a idade do sucesso, que é quando a gente chega lá e a vida se encaixou, e meio que é o local ideal, porque você ainda é jovem para aproveitar, mas com experiência e dinheiro de uma pessoa adulta. E na teoria você sabe quem você é, dos seus gostos, você tem um emprego, você tem uma carreira bem estabelecida, talvez até com família. Mas aí você chega lá e percebe que não conquistou nada disso, ou só conquistou parcialmente isso. E a sensação não é de alívio, é de fracasso, porque parece que todo mundo conseguiu menos você. E aí o que deu de errado? E aí é outro grande ponto de crise nos processos terapêuticos, essa comparação sobre ser adulto. Só que a verdade é que nosso cérebro termina oficialmente de se formar com 25 anos de idade. O córtex pré-frontal, que é a região aqui da frente responsável pelas decisões, pelo planejamento, pelo controle de impulso, tem a sua maturação final nessa idade. E hoje, com a realidade econômica que a gente tem, é pouquíssimo provável que um brasileiro médio já tenha conquistado tantas coisas impostas como ideais na expectativa dos 30 anos. Basta você olhar à sua volta, as pessoas reais que você conhece, não as blogueiras por aí. As pessoas que têm um padrão de vida similar ao seu. Não pessoas que estejam em condições financeiras muito melhores e muito menos com os pais na nossa idade, porque eram recortes e realidades muito diferentes em outros momentos. Então, ao menos que você tenha o privilégio de ter alguém que possa te ajudar financeiramente, essas metas elas realmente são muito difíceis de serem cumpridas com 30 anos. Ficar correndo atrás de uma linha de chegada na nossa sociedade é muito perigoso, porque talvez a única linha de chegada que exista para a vida seja a linha da morte. E as outras linhas são apenas padrões sociais impostos como formas ideais. Mas quem garante que o nosso processo de individuação é atender às expectativas sociais? Aliás, pausa para o psicologuês. Individuação, na teoria analítica, se refere ao caminho de se tornar quem você realmente é, ou seja, o caminho de uma vida inteira. Ele não tem um marco de chegada, ele se desenrola de acordo com os acontecimentos da vida de cada um. Mudanças muito profundas vão confluindo com os rumos desse caminho. Não existe um marco temporal, nem regras de desenvolvimento quando a gente fala desse conceito. Coisa que é fundamental na nossa sociedade. A gente meio que só trabalha com prazos e metas. Então, pensar em algo tão abstrato que não tenha uma coisa estabelecida se torna estranho pra gente, né? Mas o processo de individuação é ter paciência com o próprio processo, com o próprio caminho. E isso é um grande desafio. E ainda sobre o processo de envelhecer, ver as transformações no meu próprio corpo tem sido algo curioso. Aquela linha tênue entre aceitar e se assustar. Tipo, cabelo branco. Tá, esse eu resolvo fácil, porque eu não uso a cor natural, então é só pintar, logo eles somem. Linha de expressão. Vamos investir nos creminho bom aqui, né? Só que aí vem uma lombar que já reclama de ficar muito tempo em pé, um joelho que nem se fala, né? Porque eu não sei o de vocês, mas o meu é podre, coitado. Ele já tem uma cirurgia e um parafuso, eu tô tentando evitar a segunda. Então, assim, complicado. E o pior, uma ressaquinha de nada, coisa que nem fazia cócega quando você era jovem, hoje em dia é quase uma dengue, quase caso de internação no dia seguinte. O corpo ele vai criando essas marcas físicas para além das memórias,
que vão guardando toda a nossa história, que vão acumulando a nossa história. E ao mesmo tempo que isso é bonito, é também muito assustador, uma vez que a nossa sociedade não vê com bons olhos o envelhecimento. Na verdade, ela vê como algo que está ficando inútil, melhor descartar e ninguém quer se sentir assim. Então, é mais um dos esforços conscientes e diários que a idade traz. Lembrar de não cair nesses lugares, de não se machucar com isso, de não criar coisas muito além do que necessário. Ser psicóloga me permite ver tantas nuances e eu vejo que atendendo as mulheres mais velhas que eu percebo quanto essa cobrança vai se tornando cada vez mais pesada em todo o aniversário. E mais do que isso, eu consigo ser testemunha de que existem formas melhores e piores de lidar com isso. Existe escolha, não sem sofrimento ou sem consequências, mas existem escolhas. E afinal, ninguém nasce sabendo envelhecer com leveza, a nossa sociedade não permite isso. O que eu tenho aprendido é que o tempo ele não é necessariamente um inimigo. O inimigo, se é que existe um, é essa expectativa de que a gente deveria estar sempre no pico, sempre no melhor momento, sempre produzindo, sempre crescendo, sempre conquistando. E aí, quando eu falo disso, eu me lembro de uma queridíssima senhora muito idosa que eu conheci e ela pertencia a uma tribo de povos originários que eu tive o prazer de ter contato no meu mestrado. E ela dizia que cada ano vivido era um presente, é mais um ano, e que ela gostaria de ganhar o máximo de anos possíveis dos deuses. E, gente, ela era incrível. Ela era uma típica idosa aranha. Ela subia em todos os lugares que não deveria e os filhos e os netos ficavam descabelados atrás, preocupados com ela, mas ela tinha uma sabedoria sem tamanho. Ela tinha, gente, quase 100 anos, mas eu juro pra vocês que visualmente ela parecia ter uns 70, facilmente, assim. E se desse pra ver a alma, ela tinha uns 10 anos, só o corpo que tinha envelhecido mesmo. E eu tenho certeza que cada ano que passava, ela estava cada vez mais no auge da sua vida. Ela era muito sábia. Mas voltando a um ponto importante, eu acho que a maior revelação de quando a gente se torna uma pessoa adulta é perceber que todo mundo tá, em alguma medida, improvisando. Que a segurança que a gente projeta nos nossos pais, nos nossos professores, nos adultos à nossa volta, é uma ilusão. Ou, em termos psicológicos, é uma projeção, né, Coquinha? Que afinal, como já disse o Renato Russo, você culpa seus pais por tudo. E isso é um absurdo. Porque eles são crianças como você, né? O que você vai ser quando você crescer. E isso pode ser assustador. Ou pode ser a coisa mais libertadora do mundo. Depende do dia. Olha, se tem uma coisa que a psicologia analítica faz muito bem e que nos ajuda a entender muito bem o que habita na gente, as figuras que habitam na gente, é falar sobre esses diversos papéis que a gente precisa assumir ao longo da vida. Seja ele a criança, o velho, o adulto. E o quanto que a gente precisa deixar com que esses lugares sejam ocupados e cada figura use esse momento como bem deve, dando espaço para outras, né? Sem ocupar 100%. Cada uma tem que ter um melhor controle dos fatos que dizem respeito a cada época e deixar com que todas apareçam. Mas também eu acho que eu devo ser honesta sobre pensar no que se perde quando a gente envelhece. Porque os dados partem a partir das minhas observações e vivências pessoais, mas não necessariamente dos meus próprios números, né? Esse papo de envelhecer é lindo, às vezes eu acho que sou um pouco forçado e eu não quero romantizar isso. Eu sei que tem muitos problemas. Como se a gente fosse obrigado a amar cada fase, sem espaço para lamentar o que ficou para trás. E mesmo só ou já com 32 anos, eu não sei, eu sinto falta de algumas coisas que eu sei que já se foram.
Eu sinto falta da leveza de não saber algumas coisas, de poder descobrir, de ter vivido certas perdas, de ter o futuro como um espaço completamente em aberto, sem as marcas das escolhas que eu já fiz. E mesmo me orgulhando da maior parte das minhas escolhas, eu sei que elas fecharam outras portas, porque envelhecer também é acumular um monte de fechamento de porta. Cada escolha é uma porta que a gente fecha e outra que abre, e quando você é muito jovem, o mundo é cheio de portas abertas. E aí, na medida que você vai escolhendo, elas vão fechando e algumas realmente se fecham para sempre. Às vezes dói olhar para trás e imaginar o que poderia ter acontecido a partir das portas fechadas, das possibilidades perdidas. E aliás, eu nem sei tudo que eu perdi, porque não tem como saber. Mas, né, e esse mais aqui é bem importante. As portas que eu escolhi abrir, elas me trouxeram até aqui, claro. E essa versão de mim eu reconheço, pelo menos, em algumas partes. E é bom saber que, em certa medida, eu já sei alguns dos meus limites, eu sei escolher ultrapassá-los ou não, eu sei um pouco sobre como funciona a minha tristeza, a minha alegria, meus sentimentos. E não que seja uma regra, porque coisas podem acontecer e mudar absolutamente tudo que eu sei. Mas eu já sinto que não é mais um campo completamente vazio e abstrato. Eu acho que eu já tenho algumas bases sólidas. E talvez seja isso que o tempo faz quando a gente deixa. Ele não completa, ele não resolve, mas ele vai revelando coisas, como uma fotografia em câmera lenta que vai ganhando definição, sabe? E também vai borrando um pouco, mas vai ganhando cada vez mais nitidez sobre si mesmo, né? O tempo ele não precisa ser vilão, ele só precisa existir e a gente precisa aprender a se movimentar por ele. Então, gente, muito obrigada por estar aqui hoje comigo no meu aniversário. Isso realmente significa muito pra mim. E falando isso tudo com a Cuca aqui no meu colo, eu fico pensando sobre o quanto que o tempo também passa, para além de ser com as pessoas que a gente ama, com os nossos bichinhos, né? A Cuca já chegou mais velha aqui, e esse focinho branco sempre teve branquinhos, mas tá cada dia mais branquinho, né, Cuca? Já não é mais como era quando chegou. Agora já tem branquinho até aqui, ó. Então o tempo passa até pra eles, né? E ver esse tempo passando é um pouco desesperador também, né, Cuca? Mas ao mesmo tempo é gostoso, porque eu sei que tudo que a gente viveu foi muito bom. E acho que isso vai acontecendo com tudo, né? Meu presentinho. E bem, gente, é isso. Muito obrigada por hoje. Se tudo der certo, no próximo lado B da Psi, no mês que vem, se as agendas baterem, se tudo der certo, vai ser com a minha prima Lenara, que ela é arquiteta, então a gente vai falar sobre psicologia e arquitetura. Eu espero que dê certo com essa convidada mais que especial, que já tá pra vir há um tempo. E do mais, vocês já sabem, né? Curtam, compartilhem. E os meus contatos estão aqui, mas também vocês podem me encontrar no @psicologiagaia. Um beijo e até o próximo episódio.